Eu vou, em alguns minutos, te ministrar uma palavra e em seguida nós vamos tomar a ceia. Essa é a noite de ceia. Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 10. Os filisteus pelejaram contra Israel. Está comigo aqui na palavra? E tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Gilboa, ou Gilboa. Já estive lá. Os pastores aqui também, a gente esteve lá no monte Gilboa, onde tem a festa. Começa a festa dos tabernáculos, todos os anos, bem no pé do monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos, mataram Jonatas, Aminadab e Malquizua, filhos de Saul. Agravou-se muito a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha esses incircuncisos e escarneçam de mim. Note o pensamento de Saul. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu com ela, com ele. Assim, morreram Saul e os seus 3 filhos. Uma família foi dizimada. E toda a sua casa pereceu juntamente com ele. Vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Que tragédia, não é? Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao encontro, ao outro dia, a despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte Gilboa e os despojaram. Tomaram sua cabeça e suas armas e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor a levar as boas novas aos ídolos entre o povo. Era uma guerra espiritual. A mensagem não era para os homens. A mensagem era para os ídolos. Me perdi. Qual versículo? Puseram as armas de Saul no templo do seu Deus e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Naquela noite, naquele dia, foi noticiado: Dagom venceu Yahvé, o Deus de Israel. Foi noticiado no UOL, na Folha de São Paulo. Saiu até no Jornal Nacional. Caiu o Deus de Israel. Dagom está com a cabeça do seu rei no seu templo. Qual o versículo agora? Ouvindo, pois, a Jabes de Gileade tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, então todos os homens valentes se levantaram, tomaram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos e trouxeram a Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo do arvoredo em Jabes e jejuaram 7 dias. O versículo 13 é o que nos importa muito nessa noite. Qual foi a causa da morte de Saul? Porque Saul morreu. Assim morreu Saul.
por causa da sua transgressão cometida contra Israel, por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. E também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso Deus o matou e transferiu o reino dele para o filho de Jessé, Davi. Essa é a história do fim de Saul. O tema dessa noite é como se manter de pé. Quem aqui quer permanecer de pé? Não importa como a gente começa, o que mais importa é como a gente termina a carreira. Você sabe que aqui a guerra não é sobre Saul. A guerra não é sobre mim. A guerra era pelo que Saul carregava, era o reino de Deus. A questão não era Saul. Esses dias eu vi na televisão um assaltante colocou a arma em uma pessoa e tomou dela o celular e fugiu. Eu fiquei pensando, o assaltante não queria a pessoa, ela queria, ou ele queria, o que a pessoa carregava. Imagine um carro forte. Os assaltantes alvejaram contra o carro forte e metralharam o carro forte, e as pessoas que estavam lá dentro conduzindo, eles não queriam nada com aquelas pessoas, eles queriam o que aquelas pessoas carregavam. O diabo não quer a gente, ele quer o que a gente carrega, o reino de Deus. Mas hoje Deus vai te levantar e você vai permanecer de pé. Diga amém. Diga eu vou permanecer de pé. Quem vai permanecer de pé, dê um aplauso a ele bem forte nessa noite. Os filisteus pelejaram contra Israel. Os filisteus não estavam pelejando contra Saul. Ele estava pelejando contra Israel. O diabo está interessado na igreja. A peleja do diabo é contra a igreja. E por isso você é a igreja. A igreja é o reino e o reino está em mim. E eu estou no reino. Eu tenho que permanecer de pé. Porque senão o reino é tirado de mim e dado a outro. Quem aqui quer permanecer de pé? No versículo 2, diz assim: os filisteus perseguiram a Saul e seus filhos. A quem eles perseguiram? A família de Saul. Vamos considerar a família de Saul. Quem é Saul? Um jovem profeta que Deus levantou e entregou para ele o reino. Saul já profetizou. Nas suas incursões de guerra, Saul venceu muitas guerras. Mas ao passar dos anos, a vida de Saul foi tomando outro destino. E aqui os filisteus perseguiram a família de Saul. E naquele dia, aquele pai perdeu seu filho, chamado Jonatas. Ele perdeu também o seu filho, chamado Abinadab. E ele perdeu a Malquizua. Os filisteus mataram a família de Saul. O que o diabo quer é destruir a nossa família. O que o diabo quer é a nossa descendência. Ele quer matar os nossos filhos. Ele quer matar os nossos netos. Os filisteus querem nos destruir. Mas hoje nós vamos permanecer de pé. E nós não seremos destruídos. A nossa casa permanecerá de pé. Eles queriam a família. O que o diabo quer, de fato? Ele quer a sua família. Não se engane.
O diabo não quer só a mim. Ele quer a família, ele quer a descendência. Este mês nós estamos orando pela família, para que os céus venham sobre a nossa casa. E Deus já está movendo em nossa casa, Deus está fazendo milagre em nossas casas, Deus está guardando as nossas casas. A glória de Deus tem que permanecer em nossa casa. Mas o diabo quer a nossa família. Saul perdeu Jonatas. Aqueles príncipes, eles já tinham sido motivo de cobiça, ou talvez, vamos assim dizer, de inspiração para muitas pessoas. Quem é esse aí? Esse aqui é o Jonatas, esse é o filho do rei, esse homem é um grande guerreiro, ele foi a inspiração de muitos jovens, mas ele caiu, ele morreu, por causa do pai. A questão estava no pai. Mataram os filhos dele. Só sobrou o filho de Jonatas, que a babá, ao fugir, deixou o garoto cair e ele ficou aleijado. Vocês conhecem a história. Mas os outros morreram, as mulheres daqueles filhos de Saul também foram mortos. Foi dizimado Saul, foi dizimada a família de Saul. A cabeça de Saul foi colocada lá entre os deuses. Porque Saul, um dia, ele foi um homem de Deus, mas Deus rejeitou Saul. Por que Saul morreu? Tem uma razão. No versículo 13, diz que Saul morreu por causa da infidelidade cometida contra o Senhor e por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. Em 1 Samuel 10, 7 diz assim: vendo os homens de Israel que estavam no vale, que os homens de Israel fugiram e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e também fugiram. Olha aqui o que aconteceu. E vieram os filisteus e habitaram na cidade do povo de Deus. O que o diabo quer? Ele quer ocupar o nosso território. Ele quer ocupar a casa. Ele quer destruir a família. Ele quer tomar posse da casa. Ele quer entrar. De qualquer modo ele quer entrar. A gente não sabe de onde ele vem. Os flecheiros estão às espreitas, mas ele quer tomar o território. Por isso a gente tem que permanecer de pé. Não se engane. Não nesse modo dessa guerra, mas o inimigo ele quer tirar o reino de Deus, a adoração de dentro da nossa casa, e ele quer infiltrar quando a pessoa menos esperar. Ele já entrou na casa e ele já possuiu os filhos e destruiu os filhos. Se você conversar com qualquer pai hoje em dia, você vai perceber que eles estão passando luta com seus filhos. Uma guerra com seus filhos. Porque o inimigo está possuindo a nossa geração. Ele quer destruir a nossa geração. Mas hoje nós nos levantamos em nome de Jesus e vamos dizer, em nome de Jesus, fora do meu território agora, em nome de Jesus. Diga fora. Diga filisteu. Fora. Fora. Agora. Em nome de Jesus. E o espírito que consulta os mortos, a necromancia, o mundanismo, a ideia do inferno está entrando pela internet, está entrando pelo Instagram, está entrando pelas mídias sociais. São os flecheiros que estão às escondidas. Que o pai nem sabe que esses flecheiros estão flechando os seus filhos.
Mas hoje, a gente vai sair daqui com a convicção que a minha casa é território do Senhor. O reino dele não foi tirado de mim. O reino dele está aqui na minha casa, está em mim. Eu sou do reino, o reino está em mim e eu estou no reino. Mas por que Saul caiu? Essa é a pergunta. Por que Saul caiu? Por que caíram? Me dá um pouquinho de retorno, por favor. Por que Saul caiu? O texto diz assim, vamos ler, no versículo 13 e 14 do texto em questão, diz assim: assim morreu Saul. Por que Saul morreu? Por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor e por causa da palavra do Senhor que ele não guardara. Esse é um ponto. Segundo, e também porque ele já não consultava o Senhor, ele já não ouvia o Senhor, ele começa a interrogar, a consultar uma necromante e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Como Deus já não ouvia mais, ele começou a buscar as ideias do mundo para trazer para dentro da sua casa. Ele começou a se aculturar com os deuses dos filisteus. Foi ali que Satanás entrou no coração de Saul. Quando ele começou a achar que a cultura está certa, que tem que se consultar um necromante mesmo. O que aquele especialista na televisão está falando, nas mídias sociais, é que eles estão dizendo, será se é assim mesmo que tem que fazer com os filhos? Será se a gente tem que aceitar isso mesmo? A gente precisa consultar os especialistas? Não! Nós precisamos consultar, em primeiro lugar, a Deus e aqueles que Deus levanta. Porque Saul morreu? Porque Saul caiu? Porque ele desprezou a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, ó Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, como é que a gente vai permanecer de pé? Como é que a gente vai vencer os filisteus? É tendo a palavra como lâmpada, como luz. Então, nessa noite, Deus está dizendo: a minha palavra não é escuridão. A minha palavra traz luz. A minha palavra é uma lâmpada, vai iluminar o seu caminho. A minha palavra vai iluminar a sua mente. A minha palavra vai iluminar a sua vida e você vai andar pelo caminho claro, o caminho do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim, Deus diz para Josué: não cesse de falar desse livro da lei, Josué 1, 8. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Saul não guardou a palavra, Josué guardou a palavra. Por isso ele saiu vencendo as suas guerras. Então hoje Deus está nos chamando para que meditemos na palavra de dia e de noite, porque nós teremos uma vida de sucesso e uma família de sucesso. E eu quero declarar sobre a tua vida que a sua casa será uma casa de sucesso, a sua família será uma família de sucesso, e os filisteus baterão em retirada da sua casa, do seu território, em nome de Jesus. Em Efésios 6,17 diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que muitos não estão observando a palavra? Por que muitos estão observando
que está acontecendo por aí e fica com medo da palavra. Por que as pessoas não querem a palavra? Porque a palavra, ela é uma arma. O Espírito tem uma espada e a espada é a palavra de Deus. Então nessa noite você vai sair daqui deste lugar. Você que está nos assistindo, essa unção está sobre você também. Lembrando que a palavra de Deus é uma espada. E você vai sair daqui adestrado com a palavra de Deus para lutar as suas guerras. Em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela precisa ser lida, meditada e orada. Todas as manhãs, todos os dias, eu preciso me debruçar sobre a palavra de Deus, meditar nos seus princípios e seus valores e nortear a minha casa, a minha família, e assim eu vou permanecer de pé. Há um texto em Colossenses 3,16, quem gosta da palavra de Deus, levante a mão e diga amém. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor, eu escondo, pode falar com força, eu escondo a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Quem tem a palavra de Cristo vai vencer o inimigo. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nós estamos falando que Saul desprezou a palavra e ele caiu. E para um homem permanecer de pé, ele tem que guardar a palavra. Mateus 4, 4 diz assim: Jesus, porém, respondeu. Ele respondeu a quem? Quem era o seu interlocutor quando ele responde? Era o próprio Satanás. Ele diz assim: está escrito, a palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quem foi que usou a palavra a seu favor? O Filho de Deus, o Messias, Jesus. Ele está no embate com Satanás. E de repente o diabo começa a querer arrancar dele a presença do Pai. E ele disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então hoje, como é que vamos vencer os inimigos? Com a palavra de Deus habitando em nós. E a palavra saiu da boca de Deus, e ela é uma espada para vencer as trevas. E a sua família vai permanecer de pé, em nome de Jesus. Mas um portador que levasse a palavra de Jesus. Ele disse: se a sua palavra for enviada por alguém, se alguém vier em teu nome trazendo a palavra, haverá cura. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua casa: eu sou essa pessoa enviada para Jesus e trazer sobre a tua casa uma palavra de cura. A cura sobre a cabeça de cada homem e mulher. A cura sobre a cabeça dos nossos filhos. A libertação sobre a nossa casa. A palavra de Deus na sua casa. E que haja cura nessa noite em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso a Ele nessa noite bem forte. Eu finalizo com um texto que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1, que você já conhece, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não se amolde, não se conforme, não entre na forma de pensar desse mundo, mas transforma pela renovação da sua mente, da sua maneira de pensar.
Porque só assim você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual foi o motivo da queda de Saul? Ele foi consultar o que estava em voga fora de Israel. Talvez esse pensamento da igreja é um pensamento muito retrógrado. A igreja não ama muito, a igreja é isso, a igreja é aquilo outro. Talvez lá fora a gente encontre mais amor, talvez lá fora a gente encontre uma resposta. Não, a resposta está aqui dentro, a resposta está na igreja. Porque a igreja ela é o reino de Deus, a resposta está no reino. A maneira que a gente vai conduzir a vida não está lá fora, não é consultando outros deuses, não é consultando outro pensamento. Eu preciso transformar a minha geografia, transformar a minha maneira de pensar e a minha geografia dentro da minha casa, para que o reino de Deus permaneça em minha casa. Não se amolde. Por que Saul caiu? Porque a família de Saul foi abatida como um pássaro. Mataram a família de Saul. Quem é Saul? Esse homem era um profeta, foi o primeiro rei de Israel, mas abateram seus filhos, mataram Jonatas. Jonatas não era pecador, Jonatas era um grande rei. A Bíblia não diz que Jonatas pecou, mas mataram Jonatas por causa do pai. Os outros filhos também, porque o pai não buscou a presença de Deus. Então você hoje aqui, que é pai, que é mãe, a palavra de Deus tem que estar dentro da sua casa. Mas ela está primeiro dentro de você. E essa noite você vai sair daqui com essa palavra viva dentro de você. Para que você possa ser a palavra lida pelos seus filhos, a palavra lida pela sua parentela, a palavra lida pelos inimigos. E você vai vencer os filisteus. E o seu território permanecerá na presença de Deus. Tem muitas famílias sendo abatidas, tem muitos filhos sendo abatidos. Olhe para mim aqui, não se engane. O ataque maior de Satanás hoje não é você, são seus filhos. Noé pecou, mas a maldição veio sobre o seu filho. A descendência do filho de Noé. Quem é Noé? Ele foi um homem santo, mas ele cometeu um deslize. Naquele deslize, o inimigo entrou na descendência dele. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero que você se levante em oração pela sua casa. Jejue. E faça a palavra de Deus valer dentro da sua casa. Como? Lendo, meditando. E muito mais do que lendo e meditando, sendo lida. Sendo lido pelas pessoas. E os nossos filhos serão transformados por essa palavra. E nós veremos os nossos filhos prosperando. Eles não cairão nas mãos do inimigo. Eles não serão abatidos em nome de Jesus. E o céu virá para a sua casa. Amém? Diga o céu na minha casa. Diga o céu na minha casa. Diga o céu na minha casa. Onde está o céu? Não é lá em cima. O céu tem que estar aqui dentro. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é lá no céu.